como a gente faz seleção de publicação científica? A gente faz de duas formas. Uma objetiva e outra subjetiva. A objetiva, o que a gente faz? A gente pega todos os indicadores estatísticos das publicações ou dos periódicos e faz a seleção. Então, a gente pega dado numérico que representa, neste caso, impacto científico, né, o quanto que aquela pesquisa é relevante no meio científico, e utiliza essa informação como um critério de seleção. Essa é a forma objetiva. E a forma subjetiva é ler e interpretar. Você vai ler os artigos, fazer análise do conteúdo desses artigos. E aí, por questão aí, pessoal, para tentar apresentar para vocês como que a gente lê um artigo, a gente costuma dizer que a gente primeiro sempre vai buscar ver o alinhamento desse artigo com o nosso tema. E a gente faz na seguinte sequência que eu tenho ali no slide para vocês. Você vê se o título é alinhado, depois do título você vê resumo, e dentro do resumo a gente pode colocar as keywords também, né? Mas a gente vai ler o resumo. Se título e resumo são alinhados, e você já tem uma certa experiência, já conhece o assunto de já ter feito pesquisas anteriores, você já vai para o capítulo das referências, porque você já consegue, por exemplo, boas pesquisas, você sabe que eles vão citar alguns artigos que são os principais da tua área. Então, se você já tem experiência com a área, com a pesquisa, você já vai reconhecer ali artigos pelos títulos, ou se não tem artigos, mas pelo menos quais foram os periódicos que aquela pesquisa usou como referência, quem são os autores. Então, tudo isso são informações que você já pode eliminar um artigo por baixa qualidade, se ele não cita algum artigo muito importante da tua área. Então, por isso que eu digo ali que é um dos critérios. Inclusive, pessoal, meu orientador no mestrado, ele era revisor de um periódico. E ele falou que no curso que eles têm para avaliação de submissão de artigos, né, para periódico, um dos critérios deles de validar ou não uma publicação é justamente olhar as referências. Se ali a referência não cita algum artigo ou autor ou periódico que é muito importante para a área, eles automaticamente eliminam o teu artigo sem sequer ler a tua pesquisa, porque eles veem que você reprovou no primeiro critério, que é ter feito uma boa revisão de literatura. Ou seja, o teu nível de conhecimento para executar a pesquisa foi abaixo do que a literatura permite e tem disponível. Então, por isso, pessoal, que eu reativo, né, reforço o porquê do curso. O porquê do curso é justamente para a gente extrair o máximo possível de conhecimento da literatura científica que a gente tem acesso. Quanto mais conhecimento a gente tiver, mais qualidade vai ter a nossa pesquisa, independente do nível. Se você souber fazer uma boa busca de artigos, aí mesmo que sejam poucos, mas sejam muito bons, você consegue justificar o teu TCC de um modo que a tua banca não vai ter como chegar para ti e dizer, cara, se tua pesquisa tá ruim. Não tem, você pode cometer muito erro, mas se a base teórica tua tá muito boa, tá muito bem ajustada e relevante, a banca vai considerar isso. Então, a revisão de literatura ou a busca da literatura, eu diria que sei lá, poderia usar como exemplo ginástica rítmica. Não sei se alguém assistia nas Olimpíadas, mas ginástica rítmica funciona com dois tipos de nota. Uma é a nota de partida da pessoa, que é o grau de nível técnico dela, e a outra é a execução. O TCC é avaliado assim, pessoal. Você tem uma nota técnica, que é o teu nível da tua pesquisa, o quão avançada, difícil, importante ela é, e a tua execução. Quanto mais alta for a primeira nota, você tem permissão, digamos assim, para cometer mais erros na execução e ainda assim ser aprovado. Então é por isso que eu falo que a revisão de literatura é muito importante. Quem está em mestrado e doutorado sabe, a revisão de literatura, inclusive, é critério da banca do projeto. Se a banca do projeto vê que você não fez uma boa revisão de literatura, você nem aprova. Então já o TCC é mais para o final. Isso. E depois das referências, lê a introdução, que a introdução ela te dá um apanhado geral do que é aquela pesquisa, lê os resultados e, por último, a metodologia. Tem um capítulo aí que ficou fora da análise, que é o referencial teórico, né? É a revisão de literatura dos artigos.
Por que fica fora? Porque aquela revisão de literatura só é importante para o artigo que você está lendo. Para você, você vai usar o que aquele artigo colocou em resultados, em metodologia. É isso que você vai usar como referência para o teu estudo. Ah, eu posso olhar o referencial teórico do artigo ali para usar como base para o meu? Pode, mas você vai ter que ler a pesquisa original. Você não vai poder fazer citação de citação. Então é inútil você ler, no sentido de análise, a revisão de literatura de um artigo. Ela está ali só para você entender o tema e entender o que aquela pesquisa fez. Mas na parte de a gente analisar um artigo e usar ele como referência para nós, essa parte só faz sentido se a gente pegar a referência que ele usou, baixar a referência e ler o estudo. Então por isso que não está aí, pessoal. E como critério da forma, como critério subjetivo, né, de análise de artigos. O referencial teórico a gente lê para entender, não lê para analisar em si o artigo e utilizar como critério, se o referencial teórico dele ali tá ruim. Se o referencial dele teórico tá ruim, você já vai ver isso lá nas referências, né? A referência é um resultado do referencial teórico do artigo. Então por isso que o critério de seleção é muito mais rápido, em vez de ler 4, 5 páginas de referencial teórico, ler só as referências. Mas isso precisa de conhecimento. Então a gente precisa de uma experiência aí para poder fazer.